Eu não vou me deter nessas especulações aqui sobre a saída do Sérgio Moro, porque ele já está escanteado. E se realmente perder aquele seu aliado lá na Polícia Federal, Maurício Valeixo, para um indicado do Bolsonaro, dificilmente ele vai conseguir resistir por muito tempo. De qualquer maneira, está aqui o desmentido do Braga Neto, não é? O todo-poderoso ministro da Casa Civil. Preciso ter cuidado com esse status de superministro, porque eles são dos primeiros a depois serem escanteados. É o caso, por exemplo, do Paulo Guedes, que também está praticamente rifado do governo. Mas eu quero falar mesmo desse plano, não é, de recuperação ou de reanimação da economia depois do coronavírus. E é esse plano que é justamente chefiado pelo general Walter Souza Braga Neto. É preciso ter muito cuidado com esses movimentos aí do Bolsonaro, que está se tornando um mestre no diversionismo. Mas se a gente verificar bem esse plano de recuperação do Braga Neto, que seria coordenado pelo Exército, não é? A gente sabe que o Exército tem aquele espírito de Estado-Maior e estuda muito, né, o Brasil daqui para frente, ainda que de forma teórica e sem levar em consideração o aspecto político popular da coisa. Mas o que fica realmente evidente é a preocupação com o futuro imediato, não só do governo, mas como do Brasil, com essa volta aí aos poucos, não é, da normalidade depois dessa quarentena, porque ninguém sabe até onde vai, não é, a desestabilização econômica. Só que muitas pessoas, muitos especialistas já estão convencidos de que realmente vai haver a necessidade da reconversão da economia, da política industrial brasileira. E isto, claro, que vai não só necessitar o apoio, como também o engajamento de setores chaves de planejamento da economia, como é o BNDES, a Petrobras, né? E esses setores aí estratégicos, como o SUS. Foi o SUS, inclusive, que garantiu a assistência à população, sobretudo à população mais pobre, nesse período grave, mas que ainda se arrasta da pandemia do coronavírus. Só se faça o Bolsonaro aí que num governo meio mambembe, sem apoio no Congresso, sem apoio na Justiça e só com esse apoio militar, ele dificilmente vai conseguir emplacar os seus 4 anos de mandato. Seja como for, a oposição também não tem se pronunciado sobre um plano de recuperação da economia, sobre as alternativas que o Brasil deve seguir com os efeitos dessa pandemia. Agora, o que a gente vê também é a Globo, por exemplo, já mandando o cacete no plano, principalmente porque o governo está escanteando o ministro da Economia, o Paulo Guedes, que era uma espécie de santo protetor, não só da Globo, mas como dos grandes conglomerados econômicos, o chamado mercado financeiro. Vejamos aqui esse material da CNN Brasil, da Thaís Herédia, né, que ela faz uma análise dizendo que o Plano Marshall, como é chamado, o Plano
Pró-Brasil do Bolsonaro, que é esse programa de recuperação do Braga Neto, ela diz que o plano tem a cara do PAC, que se chama Pró-Brasil. O PAC é aquele programa do Lula e da Dilma, não é? Que estancaram justamente por causa daquela reação violenta que houve aos governos do PT, no início já do governo Dilma e no primeiro mandato, e que acabou se desenrolando, tendo o seu desenlace no segundo mandato, quando a presidente mal tinha completado 1 ano e 4 meses de governo. Vejamos aqui. O que diz a Thaís Herédia da CNN foi essa mesma CNN que anunciou o plano de recuperação do general Braga Neto. Ela diz aqui que está em construção o plano de recuperação, não é? Mas tem uma fórmula conhecida por aqui. Aí vai realmente uma crítica, porque diz que o plano é parecido com o plano PAC da Dilma e do Lula, que não deu certo e que ficou aí parado justamente por causa do boicote e da sabotagem, né, do mercado financeiro via Globo, via Lava Jato, que acabaram decepando o mandato da presidenta. Então diz que investimento público na veia. Em outras crises, nem de longe parecidas com a atual, os grandes planos de reconstrução do país lançaram mão do mesmo mote. Vamos ver qual é que é esse mote. O mais famoso deles foi o PAC, Plano de Ação de Aceleração do Crescimento, que surgiu em 2007, nas mãos de Lula da Silva. Depois, em 2010, numa segunda fase para eleger Dilma Rousseff. A mãe do PAC era o slogan do programa, para lançar Dilma Rousseff como candidata à presidência da República. E numa cartada final de tentativa de sobrevivência, o PAC 3 foi apresentado há 2 meses das eleições de 2014. Do 1,5 trilhão dos investimentos previstos, morremos na praia com cerca de 5 mil obras paradas e uma dívida pública de quase 80% do PIB. Pois é aqui que eu acho que a jornalista não está visualizando a nova realidade que surgiu justamente dos efeitos dessa pandemia sobre a economia mundial, inclusive, e a do Brasil em particular. Por quê? Porque todo mundo começou a dar o calote e o Brasil tem uma posição privilegiada porque ainda conta com aquelas reservas monetárias. Uns falam em 300 bilhões de dólares, que é muita coisa, que vai dar para financiar aqui esse programa, se é que há coragem, se é que há alguma determinação e não só diversionismo nesse plano do Braga Neto. Tem também o fato, não é, de como todos os países estão em situação super debilitadas, eles alegarem condições para não pagar os compromissos externos. Daí a raiva do Paulo Guedes, um velho estudante da Universidade de Chicago, um Chicago Boy, que nem sequer compareceu à reunião para o lançamento do Pró-Brasil ou Plano Marshall. Então, se as reservas não forem capazes de financiar esse plano, há esse recurso, o recurso ao calote, ou ao mini calote, como foi o caso, né, da Argentina dos Kirchner, logo depois da crise de 2001. Chegou em 2003, foi eleito o presidente Kirchner, o Néstor, o marido da Cristina, que chegou para os banqueiros e o mercado internacional e disse o seguinte: nós queremos pagar, mas só podemos pagar 25% do que devemos. E foi a partir daí que a Argentina realmente cresceu
e inclusive a taxas quase chinesas de 7%, 10% do PIB durante quase todo o governo Néstor Kirchner. Começou a cair depois, né, com o segundo governo Kirchner, que é a da Cristina Kirchner, justamente por causa também dessa sabotagem aos governos populares, que não eram só do Brasil, mas também da Argentina, foi da Venezuela e foi do resto da América Latina que estava naquele programa de integração latino-americana, inclusive econômica. Para não dizer que não falei de flores, vamos falar um pouquinho aqui, analisar essa questão do Moro, do Sérgio Moro, não é? Aquele ex-super-ministro da Justiça e da Segurança. A gente se recorda que o Moro fez uma grande demonstração de forças há pouco tempo, né, a questão de 2 meses, quando Bolsonaro quis desmembrar o Ministério da Justiça para entregar, né, parte daquele ministério a um amigo seu lá da Academia das Agulhas Negras, um ex-deputado federal. E aqui está dizendo, aqui nesse material da Folha, né, da Folha de São Paulo, que militares do Planalto buscam solução de consenso na PF, na Polícia Federal, para Moro ficar. Eu duvido muito. O Bolsonaro é meio teimoso, ele quer aquele secretário de segurança do Distrito Federal, que é homem de confiança dele. Conforme antecipou a Folha, o ministro decidiu sair ao saber de troca no comando. Ministério não confirma pedido. Na verdade, é como a gente se referiu nesse material anterior do site Brasil 247. Por enquanto, o Moro fica, segundo diz o Braga Neto. Em reunião interna, diretor-geral da Polícia Federal, o Maurício Valeixo, que é homem de confiança do Sérgio Moro desde a Lava Jato lá em Curitiba, diz que não tem apego ao cargo. Um comentarista chamado H. Schwartzman diz: em uma semana, 3 grupos de eleitores de Bolsonaro foram traídos. Moro dá sinal de cansaço no cargo e de contrariedade a Bolsonaro na pandemia. E o Borgossian diz que o presidente tira a máscara e tenta inaugurar o verdadeiro governo Bolsonaro. Isso é até possível, porque na verdade o Bolsonaro chegou amarrado, engessado. Para ser eleito presidente da República e também para assumir, ele precisava indicar o Paulo Guedes e o Sérgio Moro, ambos homens com grande apoio internacional e do mercado financeiro, e principalmente da Globo e da chamada mídia hegemônica. E agora o Bolsonaro, com o passar do tempo, está se livrando desses 2 superministros e já os alijou praticamente, não é? Porque hoje eles não têm mais voz ativa em nada, tanto o Paulo Guedes quanto o Sérgio Moro. Mas isso não significa que o Bolsonaro esteja também reinando absolutamente. Lê do engano, porque essas manobras que ele está fazendo em tirar do Ministério da Economia do Paulo Guedes, por exemplo, o Ministério do Trabalho, se lembram que existia um Ministério do Trabalho e do Emprego? Bom, está lá com Paulo Guedes também. O que é que o Paulo Guedes pode fazer ou quer fazer a favor do trabalhador? E agora querem tirar justamente essa costela do Ministério da Economia para entregar para quem mesmo? Para o Roberto Jefferson, o presidente do PTB, cuja filha não pôde assumir a deputada federal, eu não lembro agora o nome dela, que foi, inclusive, objeto de ação por parte da Justiça para não assumir o ministério. Então a deputada foi proibida de assumir o ministério. E agora o Bolsonaro
que diz ser contra a velha política, o fisiologismo, quer entregar aquele ministério para o Roberto Jefferson. Agora, uma coisa, isso pode funcionar, é a manobra para incentivar ou atrair o Centrão para o governo e desprestigiar e diminuir as chances do Rodrigo Maia ser candidato à reeleição pela terceira vez para presidente da Câmara. A gente sabe que o Rodrigo Maia está impedido constitucionalmente. Para ser reeleito, haveria necessidade de ele fazer passar uma emenda constitucional que envolve aí 308 deputados em 2 sessões, não é? Primeiro e segundo turno, e também do Senado Federal, para que ele possa ter o direito de se reeleger presidente da Câmara. Então está um pouco difícil a situação do Bolsonaro e é por isso que o Rodrigo Maia se recolheu e está falando pouco, porque pode ser alvejado por aquele fogo partido lá do Palácio do Planalto. Mas enquanto isso, enquanto essa bagunça continua, o Brasil está aí à mercê, né, de todas essas manobras e a gente não sabe exatamente aonde vai dar tudo isso.